Olá pessoal, hoje iremos falar um pouco sobre o estudo da reta. Vamos trazer um pouco da geometria analítica sobre o estudo das equações da reta. E hoje nós vamos começar com o estudo da equação geral da reta. Para isso, vamos analisar um gráfico, um plano cartesiano, eu já coloquei aqui, tá? A reta R. E nessa reta R nós podemos destacar algumas coisas. Primeiro, aqui eu coloquei o ângulo de inclinação da reta, da reta R, é o ângulo que essa reta forma com o eixo X, e eu destaquei aqui dois pontos, o ponto A e o ponto B. As coordenadas do ponto A eu já tracei aqui, de maneira genérica, eu vou ter o XA e o YA, ok? Então eu tenho aqui o ponto A é XA e YA e o ponto B XB e YB, ok? É importante nesse momento que a gente entenda e lembre que a quantidade mínima de pontos para que eu trace exatamente uma reta e uma única reta, no caso a reta R, é no mínimo de 2 pontos. Que a gente consiga obter a equação geral de uma reta, eu preciso conhecer 2 pontos diferentes dessa reta, ok? A saber, A e B. Então, o procedimento que nós iremos utilizar nesse momento, ele é muito simples, né? Nós vamos utilizar a colinearidade. Bem, o que seria a colinearidade? Basicamente, nós vamos montar um determinante envolvendo as coordenadas dos pontos conhecidos, da seguinte maneira. Então, observa, esses dois pontos, A e B, logicamente que eles vieram aqui da reta, eles pertencem à reta R, e aí eu vou colocar da seguinte maneira, as coordenadas do ponto A, XA e YA, logo abaixo as coordenadas do ponto B, XB e YB. Na terceira linha desse meu determinante, eu vou colocar um ponto genérico. No caso, ele faz referência às minhas coordenadas cartesianas, X e Y. Então, eu vou colocar aqui X e Y. E, por fim, eu vou simplesmente repetir o meu primeiro ponto aqui embaixo, certo? As coordenadas desse primeiro ponto eu finalizo aqui embaixo, repetindo o procedimento. Depois de fazer isso, eu vou igualar a zero, que é a condição de colinearidade dos pontos, ou seja, os pontos eles pertencem à mesma reta, são colineares. Veremos agora um exemplo. Vamos entender agora na prática como funciona o cálculo da equação geral de uma reta. Vamos resolver aqui um exemplo. Então eu já tenho aqui no meu plano cartesiano dois pontos, No caso aqui eu tenho o ponto A, ele tem coordenadas x menos 1 e y 3, ok? Então o meu ponto A aqui eu vou escrever A, ele vai ser menos 1 e 3. E o meu ponto B vai ser, observe, o x é 2 e o y é 1. Então, meu ponto B é 2 e 1. Com essas coordenadas desses dois pontos, eu posso montar a minha estrutura, o meu determinante, ok? E aí, no caso, ele vai ficar dessa maneira. Observe, na primeira linha do determinante, eu tenho o ponto A, Veja aqui, eu tenho o ponto A menos 1 e 3, Na segunda linha eu tenho o ponto B 2 e 1, o ponto genérico X e Y, e no final eu sempre vou repetir o primeiro ponto aqui de cima, e aí eu igualo a zero. Então, como é que eu vou resolver isso agora? Bem, nós temos que utilizar agora o seguinte procedimento. Resolver esse determinante aqui multiplicando as diagonais. Então, eu vou traçar as minhas diagonais aqui para a direita. E aí você tem que lembrar que essas diagonais aqui, elas sempre serão o sentido positivo, certo? Então, agora é só a gente fazer a multiplicação e obedecer o jogo de sinais, Na primeira diagonal você tem menos 1 vezes 1 dá menos 1. E aqui tem um sinal de mais, então você vai ter mais com menos, menos. Então, você vai ter menos 1. Na próxima diagonal, 2 vezes y
2y positivo, mais 2y, x vezes 3, 3x, mais 3x, e agora as diagonais no sentido negativo, que é aqui para a esquerda, tá? Não esqueça, sentido negativo com sinal de menos. Muito bem. Então, o mesmo processo, 3 vezes 2, 6, negativo, então você vai colocar menos 6. Próxima diagonal, 1 vezes x dá x, menos x, menos x. E y vezes menos 1, perceba aqui, ó, menos com menos, você vai fazer o jogo de sinal, que dá mais y, igual a 0. Então, essa foi a nossa equação inicial. Feito isso, nós devemos agora resolver essa conta da seguinte maneira. Eu tenho que agrupar aqui os termos semelhantes. No caso, quem é semelhante aqui? Eu tenho o 3x e o menos x. São termos semelhantes. Então, eu vou fazer 3x menos x, 2x. Agora, meus termos semelhantes. Y, observe, 2y mais y, eu tenho 3y, ok? E o termo independente, que vem menos 1, menos 6, que dá menos 7, igual a 0. Então, finalizando aqui, ó, essa seria a equação geral da reta R.